eu quero te lembrar que dia 8 de março teremos um evento presencial aqui no Office, que é o evento do Café com Joia. Um evento que eu terei um Welcome Coffee com vocês. Teremos gravação do Café com Joia, teremos a possibilidade de alguns convidados sentarem comigo e a gente poder gravar um episódio, que eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso. E fora isso também, conteúdos para te ajudar a fazer com que 2024 seja um grande ano para você. Não vou divulgar isso no meu Instagram, não será aberto, é só para quem está aqui comigo nesse petit comitê do Café com Joia. Então eu tenho certeza que será muito proveitoso dia 8 de março aqui no nosso centro de treinamento. Para você fazer parte, é só clicar no link que está aqui embaixo, que você vai direto para o nosso atendimento, para você entender como que você faz para sair daí e vir para cá do meu lado. E hoje eu quero falar com você de um experimento de Stanford, que foi feito em 1971, olha que coisa doida, né? O cara que fez o experimento, ele falou assim, pegou pessoas que estavam dispostas a passar por um experimento, pessoas que tinham vidas normais, que faziam coisas completamente aleatórias, colocaram eles num ambiente que parecia uma prisão e deu metade do papel. Falou assim, ó, vocês serão os guardas e vocês serão os prisioneiros. Então, dividiu o grupo entre duas pessoas, então, entre os guardas e os prisioneiros. E eles começaram a observar a dinâmica. Primeiro, aquelas pessoas, elas nunca foram guardas. E as pessoas que eram prisioneiras, elas não tinham feito nada, né, de forma real, para serem prisioneiras. Era uma encenação do papel. E ele começou a estudar como que as pessoas se comportavam em um ambiente fechado, controlado, e até que ponto ela começava a viver o papel de forma real. O resumo é, para vocês entenderem, o experimento precisou ser encerrado. Porque as pessoas entraram tanto no papel, que não era a vida real delas, que os guardas estavam cometendo abusos emocional com os prisioneiros ficando doidos a nível completamente de estresse, ansiedade, medo, gerando caos lá dentro, de tanto que as pessoas estavam literalmente vivendo este papel. Teve um filme que fala exatamente disso, de um ator muito famoso, muito conceituado, que foi a mesma coisa. O cara viveu tanto o papel, que o cara endoidou. A gente tem um exemplo daquele cara que fez o Coringa. Então, se você pensar, e agora vamos brisar em relação a isso, né? Vamos refletir, né? Em relação a isso, um nome mais culto para a gente falar sobre o nosso ensinamento do dia. Quem disse que o que a gente vive hoje não é um papel? Eu dei até um golinho para vocês refletirem nessa frase que eu falei. Quem disse que hoje você já não está vivendo um papel? Um papel, um roteiro. Você está vivendo um roteiro. O que as pessoas falam do que você precisa ser, do que elas falam do que você é, dos limites que dizem para você que são possíveis ou não são possíveis, dos trocentos milhões de testes que você faz e você se coloca em caixas, então você limita o seu eu sou e você acaba, por consequência, limitando o seu eu estou, por você achar que você é apenas uma única coisa, que você só tem a possibilidade de transitar dentro de um único contexto. Já parou pra pensar que, de fato, nós somos um personagem? Que a gente está vivendo um roteiro? Que a gente está vivendo um script? Que a gente acredita que é o melhor roteiro? E a gente encena esse papel o tempo inteiro. Em algum momento, alguém falou pra mim que, por exemplo, esporte, que eu tinha que competir, que competição era importante. É óbvio que isso tem o meu tempero natural. Mas em algum momento alguém me falou sobre dinheiro. Eu desenvolvi minhas crenças em relação a dinheiro. Em algum momento eu ouvi ou eu percebi sobre trabalho. Eu comecei a perceber para onde estava indo o mundo. Aí as pessoas começavam a falar assim, porque você é assim, ou porque você é assado. E eu comecei a acreditar nisso. Só que num determinado momento a gente precisa saber escutar. Qual é a história? Até que ponto a história que eu tô vivendo, o personagem que eu estou vivendo é o personagem que os outros esperam que eu seja? O personagem que os outros esperam que eu siga o roteiro do personagem que eu gostaria de ser. Eu lembro que
para minha família, seria muito importante se eu seguisse uma carreira corporativa, porque dentro do olhar de visão deles era algo muito bacana, de segurança, de estabilidade. A gente sabe, né? Estabilidade não existe. Mas, sabe, de ter o vale-refeição, de eu ter um vale-transporte, de eu poder ter uma previdência privada, de eu poder eventualmente ali ter um seguro da empresa, de eu ter um salário. E, cara, eu vou falar pra vocês, eu adorava. Eu adorava, eu adorava. Eu só tinha um porém nisso. Eu queria poder fazer mais coisas. Eu queria poder conquistar mais coisas. E eu sou uma pessoa que eu sou muito executora. E às vezes eu quero poder andar mais rápido. E eu sentia que ali talvez eu não tinha um espaço necessário para eu conseguir andar rápido da forma como eu gostaria. Talvez realizar coisas mais rápido, crescer um pouco mais rápido. De certa forma, onde eu estava, eu precisava alcançar o ritmo de onde eu estava, ainda mais porque era uma multinacional. É diferente, às vezes, se você está numa startup ou se você está num negócio que a dinâmica é um pouco diferente, mas era um modelo muito, muito tradicional de negócio. Era uma empresa muito grande, era uma das maiores empresas do mundo, né? Então, eu senti a necessidade de ir por um outro caminho. E eu lembro o quanto eu fui criticada das pessoas falarem, você é louca, você está abrindo mão de um dos melhores empregos do mundo, de uma das maiores empresas do mundo para fazer o quê? Para vender. E eu larguei isso para vender colágeno, gente. Ai, nem tinha colágeno na época, para vender energético. O povo falou assim, mas para vender energético? Você vai trocar uma vaga como essa para vender energético? Eu falei, é. E eu confesso que eu ficava na dúvida. Porque eu me questionava, quem que eu preciso ser? Quem que eu tenho que ser? Qual que é o personagem que eu preciso viver? O que que eu preciso fazer? E eu gosto muito de me questionar. Eu adoro me questionar, porque através dos meus questionamentos eu consigo ter um pouco mais de clareza. É óbvio que muita coisa é obscura, né? Do lá pra frente, onde eu vou chegar, como que eu vou realizar, como que eu estarei lá pra frente. Mas alguns questionamentos, ele ajudam que a gente enxergue o próximo passo. E ajuda com que a gente, de fato, consiga ouvir. Qual que é a essência do nosso personagem? Até que ponto eu estou incrementando demais a minha história com a história dos outros, com a expectativa que os outros têm do que eu preciso ser? A Bela esses dias chegou pra mim e ela falou assim, mãe, eu não quero fazer faculdade. Eu falei, jura, filha, por quê? Ela, porque eu não quero fazer faculdade, porque eu não quero ir pra faculdade, eu quero parar na escola e tudo mais. E eu falei, tá, então tem uma chance. Entrei na onda dela. Aí ela falou, qual? Aí eu falei, você ser uma grande atleta, uma das melhores atletas do mundo, você pode escolher a modalidade. Aí ela falou assim, você que vai escolher isso pra mim? Eu falei, não, você pode escolher. Ela, então, quero ser corredora. Falei, então tá, então vamos começar a treinar. Aí eu falei, vamos ver se ela vai querer treinar, né? Aí no dia seguinte, eu cheguei em casa do trabalho. Ela tava com roupinha pronta, vestida. Quem viu nos meus stories, viu essa cena acontecendo. E eu dei 40 minutos de treino pra ela. E a bichinha aguentou o treino. E ela super motivada. Ela, nem tô cansada, mãe. Pode continuar, pode continuar, pode continuar. E eu continuando o treino com ela. E ela, mãe, amanhã a gente tem treino de novo. Mãe, amanhã a gente tem treino de novo. E o mais doido disso é que eu sei o quanto faculdade é importante, mas eu sei que também ela precisa construir a história dela. Eu, como mãe, eu vou sempre instruí-la a fazer o melhor, a buscar o melhor caminho, a buscar o desenvolvimento dela. Mas você sabe que eu fiquei me questionando, eu falei assim, hoje eu vejo o quanto eu aprendo a atividade física, um esporte com muita facilidade, com muita habilidade. É óbvio que o e se não funciona, porque o e se tá muito distante, ficou muito para trás, não existe isso. Mas eu poderia talvez ter sido uma atleta de ponta na minha juventude. Eu poderia ter tido alguma coisa expressiva em relação à minha parte esportiva quando eu era atleta. Até que o Flávio Augusto falou pro Caio, ele falou assim, o Caio falou a mesma coisa pra ele, eu poderia ter sido. Aí o Flávio perguntou pra ele e falou assim, você teria sido um dos melhores jogadores do mundo? Aí o Caio, não, eu teria sido um bom jogador. Ele falou, você teria sido um dos melhores jogadores do mundo? Aí o Caio, não, ele falou, então você fez certo, tá certo de onde você tá, porque você não ia ter o que você tem hoje se não fosse pra ter sido um dos melhores do mundo. Tá tudo certo onde você tá. Por isso que eu brinquei com ela, falei, Bela, vai ter que ser uma das melhores atletas do mundo, você topa? Ela topa. Mas tudo bem se ela às vezes querer mudar a rota, ou se ela quiser mudar e fazer alguma outra coisa. Mas o mais importante é eu dar espaço para ela conseguir ter a percepção das coisas que ela realmente quer e ela poder
tentar as coisas que ela realmente quer. É óbvio que, como eu já falei pra vocês, eu repito, o meu papel como mãe é instruí-la do que eu acredito que seja o melhor. Mas existe um linear de você entender que o que é melhor pra você, porque você acredita que isso é melhor pra você, do que o que é o melhor pra história dela, pro personagem dela. Até que ponto eu, como mãe, vou impor as minhas crenças, as minhas experiências, as minhas preferências em cima não só dela, mas do Theo, da Mia, pra construir a história deles. E eu falo que, eu tô até no meio do lapidação pra vocês entenderem, tá rolando lapidação ali, a gente tá com uma convidada que ela tá falando, tá compartilhando ensinamentos lá, e eu falei justamente disso pra galera ontem, né, da gente saber separar. Imagina assim que a gente tem um círculo, que é como se fosse uma barreira de proteção. Dentro desse círculo tem eu, tem você. Dentro de cada grande círculo desse tem cada um de nós. Só que às vezes a gente vai poluindo esse espaço, esse círculo, com a opinião alheia, com a preferência do outro, com as expectativas do outro. A gente vai entrando no personagem do outro e a gente vai poluindo a nossa visão. A gente vai poluindo a nossa experiência. A gente vai poluindo quem a gente realmente é, o que a gente quer, sabe? E eu vou falar assim, tem coisa mais incrível de você poder viver as consequências das suas escolhas. E por que eu falo das suas escolhas? Porque talvez hoje você tá vivendo as consequências da escolha dos outros, do que os outros estão impondo pra vocês. Então, além de não ser fácil, ainda você não tá feliz porque você fala assim, cara, eu não gosto disso. Eu nem sei por que eu faço isso. Mas, de alguma forma, você está vivendo o papel do prisioneiro, você está vivendo o papel do guarda. Você está vivendo uma história, um personagem imposto por outra pessoa. Você abriu mão da sua real essência, do seu real personagem, para viver um outro personagem, uma outra pessoa, uma outra história. E é aí onde que eu vejo que a maioria das pessoas se pegam. Quando eu falo assim, quem aqui tem medo de morrer? Quem sente ansiedade quando você pensa na tua morte? Muita gente sente. Por quê? Porque você pensa assim, eu ainda preciso viver mais. Eu ainda preciso fazer mais coisa. E normalmente você é a pessoa que precisa fazer isso, que você sente essa necessidade, eu preciso viver mais, porque talvez você não tá vivendo a sua essência. Se você estivesse vivendo a sua essência, do que você realmente é, do que você gosta, das suas preferências, talvez a sua ansiedade sobre o fim não seria tão ansiedade assim, não seria tão medo assim. Derrubei minha água. Mas tudo bem, tá tudo certo. Eu empolguei, gente, empolguei. Por quê? Porque você estaria vivendo mais em harmonia com o que você realmente acredita que você é. Entende o que eu tô falando? E o mais doido, que é o que eu falei ontem pra galera aqui no Lapidação, é que a gente se apega muito no que eu preciso conquistar, no que eu preciso ser, pensando que essa sua melhor versão, ela tá sempre à frente, ela tá sempre à frente, ela tá sempre à frente. E ontem eu fiz uma pergunta básica, né? Toda vez que vocês... Fábio, me responde isso daí, ó. Vamos ver se você vai responder igual o pessoal que respondeu ontem. Imagina um bebezinho fofo. Acabou de nascer. Quando você olha um bebê, o que você enxerga num bebê? Inocência. Pureza. Não é? Aí eu falo pra todo mundo, ninguém aqui... Você nasceu, Fábio? Benjamin Button? Sabe? Já viu esse filme? Do bebê que nasce velho? Então ele vai vivendo uma vida ao contrário. Ele vem lá de velho. E vai ficando jovem. E vai ficando jovem. Ninguém nasceu assim, gente. Sabe o que significa? Que todo mundo nasceu puro. Todo mundo nasceu... Qual foi a palavra, Fábio, que você usou? Inocente. Todo mundo nasceu. Todo mundo nasceu fofucho. Aí vai crescendo, não vai ficando tão bom, né, gente? Mas o que eu quero dizer? Que isso já existe dentro da gente. Essa inocência, essa pureza, sabe, esse brilho no olhar já existe. É que durante a nossa jornada a gente colocou, tá? Não são os outros que colocaram. Nós que permitimos colocar em nós mesmos cascas e pesos que não são nossos. Aí você pensa assim, olha, Fabi, eu quero ir pra lá. Só que você, mas fulaninho acha que é melhor ir pra lá. Aí você vai pra lá. Toda vez que você desvia do A pro B, você coloca um peso no teu coração, um peso nas tuas costas, um peso no teu peito. Quantas rotas você vem desviando na tua vida? Olha o peso que tá no teu coração, no teu peito. Aquele nó na garganta, aquela contração. Todo lugar que você chega, você tá todo rígido, todo duro, todo travado. Tá triste, tá pesado. Às vezes vai descontar na bebida.
pra poder sair dessa visão de mundo. Às vezes em droga. Espero que não, né, gente? Porque eu já perdi um tio por excesso de abuso de droga. E às vezes tem gente que desconta aqui em pornografia, vai descontar em quê? Em jogo, em vício. Normalmente em tudo que não faz bem pra nossa saúde, que não é congruente com uma vida ética, com uma vida moral. Porque essa vida não é uma vida que você gosta de viver, não é uma vida que faz sentido. Então você busca fugir da realidade. Por isso que a pandemia foi muito difícil pra muita gente, porque você foi obrigado a conviver com a sua realidade, não tinha pra onde ir, você não conseguia fugir. Por isso que muita gente despirocou, porque não conseguia sustentar a realidade. Só que isso não aconteceu do dia para a noite. Isso foi um acúmulo de vezes que você desviou do ponto A para o ponto B, desviou do ponto A para o ponto B. Foi acumulando, até que uma hora que você falou assim, eu não enxergo mais essa realidade, eu não enxergo mais esse personagem. Eu não sei quem é. Agora, cabe a nós pegar o nosso círculo e começar a limpar tudo que não pertence a gente, tudo que é história, trauma, né, dos outros. Para você saber exatamente qual é o personagem que eu quero viver. Faça essa reflexão. E eu te espero quinta-feira.